O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa conforme o costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviram o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, os pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e lhe eram obedientes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando no dia de hoje esta festa para nós, esta solenidade, que vai fazer com que desperte em nosso coração esta família de Deus, né? Primeiro é a família de Deus. Primeiro nós temos que entendermos que nós estamos aqui para viver como família de Deus. E família é composto de filho, pai e mãe, né? Enquanto o casal não tem filhos, é um casal. Só é família a partir do momento que tem filhos. Enquanto não tem filhos, é um casal. Então, é a graça, a fecundidade, esta gestação, esta graça de gerar filhos para Deus, forma a família de Deus. E Deus quis precisar de que seu filho viesse, nascesse desta graça, nesta humanidade, para resgatá-la. Então, primeiro, é o projeto que Deus fez para que Ele pudesse resgatar toda a nossa humanidade. Não era apenas de um pecado, de uma situação, de um rompimento, mas tinha toda uma dimensão de vida que Deus queria colocar o homem em toda esta graça. Porque se fosse só para perdoar o pecado, aí a gente podia falar, bom, Jesus não teve família. A gente podia falar, bom, para que família? Né? Não. Aí Deus vai colocar todo um projeto, toda uma dimensão para que a gente fale, bom, veio também numa família. Veio de uma mãe. Porque se Jesus também não tivesse nascido de uma mãe, tivesse aparecido, a gente podia, bom, ele apareceu por aí, não tem origem. Nós também não íamos acreditar que uma pessoa sem origem não daria uma dimensão profunda para nós, né? Ah, mas Jesus é perfeito, apareceu, então Deus já colocou ele pronto aqui, então por isso que ele era perfeito. Não. Toda a dimensão da família, todo o sofrimento que José experimenta, né? De ser pai, de que ia casar com Maria, e de repente ela fica grávida, não é fácil, não é fácil. Na cabeça de um homem justo, a esposa ficar grávida antes do casamento é um negócio muito complicado. Precisou aí de uma graça, de uma intervenção de Deus para que José pudesse dimensionar de novo a sua cabeça, de se perdoar, de entrar na dimensão do projeto de Deus, de domar seu coração, a sua vontade, os seus desejos, o seu querer, para fazer o querer de Deus. Então, até o Padre João escreveu um livro agora que está sendo lançado. José é um modelo de homem para nós hoje, né?
Valei-me São José é o nome do livro do Padre Jonas. Bem pequenininho, dá para a gente numa sentada ler. E ele vai dizer assim: José é o homem fiel, obediente, cheio de fé, totalmente entregue a Deus e ao seu serviço. Dizendo que cada um de nós, o padre vai retratar tudo isso, dizendo que cada um de nós temos a expressão de São José no nosso coração. O homem, todos os homens e todas as mulheres têm expressão da mãe de Jesus, da mãe, da esposa, da filha amada de Deus. Então, a esposa é a filha amada, que Deus criou para que gestasse os seus filhos, para que formasse a sua família. Então, a mulher tem essa dimensão e o homem tem essa dimensão da prefiguração de José, do homem fiel, do homem obediente, do homem que abre mão de tudo para gestar a sua família, né, naquele projeto. Porque às vezes a gente sonha, todo mundo sonha com o seu casamento, com a sua noiva, né, com a sua casa, com o seu trabalho, com seus filhos, e ele vai projetando. Só que na hora que ele encontra a noiva, às vezes é diferente, né? Não é aquela noiva, ele pensava às vezes quando criança que ia casar com uma, né? Muitas meninas pensavam, bom, quando eu crescer eu vou casar com fulano. E depois casou com outro muito diferente. Muitos homens também na escola, né, na sua adolescência, pensavam, eu vou casar com fulano, e casou com outro completamente diferente. Eu pensava em casar, de repente eu casei com a igreja, né? Um pouquinho com a eclésia. Né? Qual é o nome da sua esposa? Eclésia. Né? Então a gente casa com a eclésia. E ela é grandona, olha o tamanho dela, né? Bem grande, bem maior do que eu imaginava. Bem maior do que meus pensamentos, meu desejo. O número de filhos que a gente pensa, às vezes, bom, eu pensava em ter 10. Tem muito mais de 10. Então cada um sonha, né? A gente sonha e de repente tem um outro projeto de Deus que vai entrando na nossa vida e vai moldando para outro sentido, né? E de repente você fala assim, bom, graças a Deus que eu casei com a eclésia, que ela é grande, ela me suporta, ela aguenta os meus trancos, ela aguenta as minhas fraquezas. Olha, está vendo? A minha eclésia ela aguenta muita coisa. E também você. Às vezes, se você tivesse casado com aquele outro, já não, o casamento tinha acabado. Mas como você casou com outro, José, né, que Deus te colocou perto de você, Ele está aí do seu lado, às vezes, aguentando todas essas situações, todas essas intempéries que São José suportou. Toda essa dimensão de ver na leitura de hoje o seu filho, né, que fica em Jerusalém. Imagina o desespero de todos os pais quando vê um filho doente, quando vê um filho que desaparece, não sabe aonde está, ou que saiu à noite. Quantos pais que levantam de madrugada, saem caçando o filho para a rua, procura para cá, procura para lá, e é uma luta, né? Ou a mãe que não dorme e fica cutucando o marido, vai atrás, porque ele sumiu, não apareceu, olha, de manhã já não chegou em casa, e o pai tem que pegar o carro, ou sai a pé, de bicicleta, e vai atrás. Como José, mostrando essa graça. Por isso, porque é um modelo fiel de homem, cheio de fé, totalmente entregue a Deus. Por isso, é a riqueza que Deus coloca para cada José, né? Por isso, o homem é chamado a viver esta dimensão, esta graça. E está na hora de cada homem de nós assumirmos essa dimensão de São José. O padre escreve aqui. Está na hora de nós, homens, realizarmos nossa vida no projeto de Deus para nós. Se nós não realizarmos, nós vamos nos sentir fracassados. Vai achar que não deu certo a família, que não deu certo o casamento, que não deu certo a criação dos filhos. Para José deu certo sim, deu certo o seu trabalho, porque o seu trabalho, para ele, era o sustento da sua casa, a bênção da sua vida, a providência de Deus. José, mesmo tendo sido pai adotivo de Jesus, Deus não jogou dinheiro do céu para ele, não. Deus não mandou lá dinheiro, entrar pela porta assim e parar lá na cama de José. Deus não mandou não, gente. Deus fez São José trabalhar todos os dias para sustentar o filho dele. Fez Nossa Senhora lavar roupa, fez Nossa Senhora carregar água, porque a mulher tinha que buscar água, o homem não buscava água não. E os lugares onde que a água tinha que apanhar, a gruta onde que Nossa Senhora buscava água, não era pertinho da casa dela não. E a vasilha que
para buscar água, aquela bilha de pedra, não era tão... Era bem pesada, não era tão leve como a gente imagina, era um negócio pesado. Né, que a mulher tinha que pôr aquela trouxinha na cabeça, um paninho, e vir com aquele negócio na cabeça, né, equilibrando. Então, é um pouquinho longe, porque ela vai carregar de que jeito? Então, é difícil, as senhoras que eram antigas, né, ia lavar roupa na beirada dos rios, punha a bacia na cabeça e vinha equilibrando a bacia, né? E carregando um filho, puxando um de um lado e o outro agarrado do outro lado. Né? Quantas mães faziam isso? E quantos pais que tinham todo dia buscar lenha na roça, né? Trazer o feixe de lenha. Já vinha da roça, de capinar, de tirar uma tarefa e já passava recolhendo a lenha, já trazia um feixe de lenha nas costas. Porque tinha que fazer fogo, né? Então, toda esta graça, para a gente ver assim, era uma luta. E esta é a luta também que está no nosso coração, que nós precisamos aprender a mais. O Padre está dizendo dessa riqueza. Nós precisamos viver essa dimensão. E com amor, com alegria. Porque Deus confiou a nós esta graça de sermos pais de uma família e dimensionarmos a nossa vida nesta riqueza. De família de Deus. Não, minha família é uma família de Deus, eu estou educando para Deus, criando para Deus. Os estudos que nossos filhos vão ter é para dar uma dimensão científica, da ciência na vida dele. Para ele capacitar para ter hoje a dimensão profissional. Mas a riqueza dele é a riqueza que o pai e a mãe dão. É a riqueza que está no seu coração. É a riqueza de você, como pai, sentar, educar, abençoar. Como é maravilhoso, né? Quando um pai senta, conversa e reza e abençoa o seu filho, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Porque essa é a dimensão de José. O homem da oração, o homem da providência de Deus. Que ele abençoe o seu trabalho, que ele abençoe a sua casa, que ele abençoe o seu salário. Ele é um homem que se coloca na providência de Deus, porque quando ele reza e ele pede a Deus, Senhor, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso que a minha família esteja diante dos seus olhos, que a sua providência esteja diante da minha casa, então ele sustenta a sua casa através da providência de Deus. Né? Por quê? Porque ele é a fonte da providência, a mão do Pai, o trabalho, o seu serviço, aonde ele trabalha. Por isso ele glorifica a Deus por tudo que ele tem. E quanto mais a gente glorifica, quanto mais nós criamos essa dimensão, mais rico nós tornamos em Deus. Por isso o Padre está dizendo, precisamos ser homem que assume sua posição, que tem maturidade do próprio José, homem maduro, homem firme, que decidiu casar para ter uma família maravilhosa e construir esta casa maravilhosa que é a casa de Deus. A riqueza de São José em nós é essa de homem. E a casa de Deus, ela tem essa família, onde os filhos tornam obedientes. Meu filho, volte para casa. Por que você fez isso conosco? E Jesus voltou para casa e eram-lhe obedientes. Como é importante nós firmos também criarmos essa dimensão no nosso coração. Como é bom também termos aquela esposa que, como Maria, é a videira fecunda da casa. Né? Porque a dimensão é essa, a riqueza, a filha amada, que torna a mulher virtuosa e que torna a família virtuosa. Então, nós temos que, hoje, ganhar no nosso coração, retomar no nosso coração, porque às vezes a gente vai vendo o nosso mundo, e o nosso mundo vai colocando tantos outros valores, né, que é triste, porque entra valores que são destrutivos. O Padre até diz, infelizmente, não temos levado a sério a nossa missão. Às vezes levamos a vida na diversão, de bar, de amigos, de cerveja, de mulheres, continuamente pensando que o homem dá duro no trabalho e que tem direito a se divertir. A bebida, as noitadas, a prostituição, as mulheres. Será que tudo isso é divertir? Essa não é a dimensão de José. José faz de nós uma linda vocação de homem. Ele é o exemplo da vocação do homem de Deus. E que nós, homens, precisamos tomar, sabendo que ele entregou inteiramente a sua vida ao serviço de Deus na sua família. E essa é a nossa vocação. E ele está dizendo,
nós precisamos religar urgentemente a nossa vida a Deus, a nossa fé, a nossa vida de homem de Deus, a oração, a palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. E o padre vai traçando aqui todo um perfil de que o homem tem que viver para sermos como José para a nossa família. Nós padres, nós que somos homens, temos vislumbrar essa fisionomia de José, esse jeito de José, esta forma de José de ser. Então põe a mão no seu coração, você que está aqui hoje. Queremos pedir a Deus que a nossa casa, a nossa família, seja esta família de Deus. Queremos clamar a Ti, Senhor, toda esta riqueza. Senhor, coloco nas mãos de Ti todos esses meus irmãos que estão aqui. Peça ao Espírito Santo que eles sejam homens repletos do Espírito Santo. Façam homens novos, vaso precioso aos Teus olhos. Eles precisam ser como José em sua família, fortes, corajosos, justos e santos. A sua família precisa dele assim. Por isso, como homem e como São José. Então eu peço para cada homem, Senhor, esta riqueza de que eles sejam como José. E que todas as mulheres sejam como Maria. E que todos os filhos sejam como os filhos amados de Deus. Que o Senhor nos dê essa graça de formarmos essa sua família.